Estados Unidos estão em decadência, em declínio? É essa a pergunta do livro de Joseph Nye, O Século Americano Terminou? Em parte, o Trump concorda com essa pergunta, porque na proposta eleitoral do Trump, quando ele venceu as eleições, era Faça a América Grande Novamente, movimento MAGA, né? Make America Great Again. E o livro questiona, será que os Estados Unidos está em decadência? O primeiro ponto é a gente entender o que é poder para um país. Poder é a capacidade de um país influenciar outros países para fazer exatamente o que eu quero. Esse poder é composto em três partes. A primeira é coerção. Então, os Estados Unidos pode coagir outros países por meio de tarifas e sanções financeiras. A segunda forma de poder é o pagamento. No passado, os Estados Unidos financiou a reconstrução de países destruídos pela Segunda Guerra Mundial pelo Plano Marshall. Atualmente, por exemplo, o apoio dos Estados Unidos à Argentina de Milei, para o Milei estabilizar a Argentina, é um exemplo de poder dos Estados Unidos. A terceira é a persuasão, que não envolve armas, é o soft power. Soft power é a forma do país influenciar outros países, mas sem cair na pancada. O soft power é composto pelo componente cultural, político e da política externa. Culturalmente, os Estados Unidos têm uma influência enorme. Filmes de Hollywood, a cultura de consumo em massa, o consumismo, a produção em massa, vários personagens de filmes. Então, culturalmente, os Estados Unidos está em nós, né? A língua, o inglês como a língua universal. Politicamente, os Estados Unidos é forte também em influenciar outros países. Ele tem um sistema democrático com os três poderes se equilibrando, o executivo, o judiciário e o legislativo. Ele tem os direitos civis, a liberdade de expressão, são todos valores dos Estados Unidos que são espalhados e exportados para o resto do mundo. E a terceira forma de soft power é a política externa. Às vezes os Estados Unidos acertam, às vezes não. A intermediação do Trump em Israel com Hamas foi um ponto positivo. Mas as tarifas do Trump, na minha opinião, é uma péssima política. Então, soft power são essas três formas de influenciar outros países, mas sem, de fato, exercer esse poder por meio de bomba, né, de ameaças. Os Estados Unidos se tornou o país líder no século passado porque ele tem um poder militar sem precedentes, segundo o livro. No passado, a Inglaterra foi hegemônica, a Espanha, a Holanda também, mas nenhum desses países dominava completamente o cenário militar. Os Estados Unidos têm várias bases militares espalhadas no planeta, tem uma agência, a CIA, que influencia vários outros países. A série Homeland mostra muito bem esse papel. Os Estados Unidos têm armas nucleares. A sua força econômica é um país muito rico, com muitos recursos, Banco Central que consegue emitir praticamente a quantidade de dinheiro que ele quer, financia outros países. Então, economicamente, os Estados Unidos também é quase imbatível. Tem as maiores empresas no seu país, a Microsoft, Apple, Google, as empresas que inovam, que puxam o PIB. E quando que começou esse domínio dos Estados Unidos? Desde 1941, segundo o autor, e sem data de terminar. O ano de 41 foi durante a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos entrou financiando os países que iriam ganhar a guerra. E depois os Estados Unidos financiou a reconstrução desses países. Exemplo de soft power, né? Política externa apoiando esses países. O livro discute quem poderia tomar o lugar dos Estados Unidos. Até o Brasil é citado, para minha surpresa, mas o Brasil é rapidamente descartado. Alguns fatores é a corrupção, a falta de ajuste econômico, a alta taxa de violência aqui. Então a gente tem vários problemas, o Brasil não vai ser um país líder. O candidato óbvio é a China. A China, pelo poderio econômico, ela está crescendo muito, e o poderio militar, né? Além de áreas como a cibernética, que a China está avançando bem. Então, respondendo à pergunta do título, o início do século dos Estados Unidos começou em 1941, mas pela falta de rivais, a tendência é que nas próximas décadas os Estados Unidos ainda vão continuar ditando o ritmo do mundo. Mas essa liderança vai ser provavelmente desafiada por blocos regionais, como a China, a Índia, os países europeus. Então não vai ser uma liderança isolada, vai ter rivais.